eu sou a Gabi Xavier e hoje eu voltei aqui pra falar de Attack on Titan, mas responder várias perguntas de vocês. Porque depois do episódio 79, em que os irmãos encostaram a cabeça e viajaram por memórias de Grisha, e teoricamente então o Eren alterou o passado, mas que sempre existiu exatamente como ele alterou, tudo virou um paradoxo nessa história e muitos de vocês ficaram confusos, inclusive em questões de termos. E por mais que quem me acompanha aqui no canal já tenha visto vídeo, talvez meu, explicando exatamente o tal paradoxo de Bootstrap, todas essas questões que agora todo mundo tá começando a ver em Shingeki, eu sei que ficaram muitas dúvidas porque vocês me mandaram, leitores do mangá ou não. O que eu fiz então? Peguei perguntinhas de vocês lá em @xgabixavier, portanto me sigam nas redes sociais para sempre participar de vídeos como esse e vou usar vocês, as perguntas de vocês, para justamente tentar explicar um pouquinho mais detalhado. Lembrando que de qualquer maneira tem vídeo meu comentando todo domingo os episódios. Aqui a gente vai só destrinchar as dúvidas que ainda ficaram. Espero que eu ajude vocês. Se eu ajudar, depois deixa aquele seu like, comenta qualquer dúvida que fique que eu vou respondendo ao longo dos próximos vídeos, beleza? E se inscreve para não perder nenhum dos vídeos aqui do canal. Momento diquinha e pechincha que você não pode perder. Box que inspirou o Castelo Animado, o filme do Estúdio Ghibli. São 3 livros, o terceiro aqui eu tô lendo, por isso não está aqui neste momento. Mas livros maravilhosos que inclusive eu fiz um vídeo comentando diferenças do livro Castelo Animado e o filme recentemente aqui no canal. E tá com 50% de desconto. Box com brindes, frete grátis para quem for Prime no link da descrição, que é link de associada. Se comprar por lá, você garante 50% de desconto e ainda me ajuda um pouquinho. Vamos partir de uma pergunta um pouquinho mais geral pra gente começar a explicar um pouquinho da questão do tal paradoxo que surgiu nesse episódio 79 de Shingeki. Gabi, esse paradoxo de Shingeki é tipo o paradoxo de Dark, que tudo tá conectado e o fim é o começo e o começo é o fim? Amo Dark, falava de Dark na Sala do Tempo, que inclusive vai voltar em algum instante. Mas sim, Dark até extrapola o paradoxo de Bootstrap na terceira temporada, mas durante toda a história de Dark, primeira, segunda, a gente foi lidando sim com o paradoxo de Bootstrap. Muito em linhas gerais, o que é esse paradoxo que eu já expliquei num vídeo que vai estar aqui em cima no card do Izinho, que eu indicaria que vocês vissem principalmente após o episódio 80, ou seja, próximo domingo. O paradoxo de Bootstrap define que, diferente da nossa noção normal de linha temporal, que é uma linha reta e os eventos A vão originar os eventos B, C e por aí em diante, nunca o contrário, numa noção de paradoxo de Bootstrap é um ciclo. Portanto, se você quiser falar que Shingeki tá lidando com um ciclo, loop temporal, um paradoxo ou mais específico, um paradoxo de Bootstrap, tá certo. Ou pelo menos é isso que se apresentou pra gente até esse momento. É um ciclo em que você não consegue definir começo, meio e fim. Porque olha só que coisa, sim, lá no futuro, ou o presente que a gente tá vendo agora, o Eren entrou nos caminhos junto com o Zeke, viu as memórias do Grisha Yeager e sem querer, e depois por querer, começou a alterá-las, a influenciar o seu próprio pai, a ter algumas memórias, a saber sobre o futuro, a fazer certas coisas, inclusive matar toda a família Rice, mas deixar o Rod, porque o Rod tinha que continuar para tudo acontecer como aconteceu. O Eren é uma figura fundamental nesse ponto para que coisas do passado tenham acontecido. Mas será que em algum dia existiu um passado em que o Eren nada disso fez? Nessa noção de Shingeki que a gente tá vendo agora, não. Sempre foi assim. Aí você fica, ué, mas como é que sempre foi assim se o passado depende do futuro? Então, esse é o paradoxo. Ou, como eu disse, mais especificamente, o paradoxo de Bootstrap. Vários filmes ou séries já trataram sobre isso, que é a questão da máquina do tempo. Você recebeu com 20 anos uma cartinha falando como montar uma máquina do tempo e você foi lá, montou com aquelas instruções e no futuro você enviou para você mesmo, no passado, as instruções para fazer a máquina do tempo. Sempre foi você. Você ensinou você, mas de onde vieram as instruções se foi você que enviou, entendeu? Não tem um ponto de origem, um ponto de partida, sempre foi assim. É um ciclo que depende, codepende dele mesmo. Passado, presente e futuro coexistem. Em Dark a gente tinha isso muito bem ilustrado, é como se fossem interseções, né? Passado, presente e futuro, todos eles se linkam num mesmo ponto e acontecem no mesmo momento e codependem um do outro. E se chama paradoxo exatamente porque não é algo cientificamente explicado. E sim, claramente é uma das bases para o que está acontecendo agora em Shingeki. Só que isso também gerou várias outras dúvidas de vocês, então vamos continuar lendo as dúvidas para continuar entendendo o que está acontecendo. No vídeo de domingo eu expliquei um pouquinho melhor, e de novo, no card aqui em cima tem um vídeo falando linha temporal de Shingeki explicada, se eu não me engano. Depois do episódio 80, assistam porque tá muito bem explicado. Tem data, tem nome, tem
tem imagem, tá super simples de entender, eu espero que ajude vocês depois, mas vou tentar ajudar aqui primeiro também. Essa é uma dúvida que continuou durante muito tempo no mangá e eu acho que é interessante a gente comentar sobre, que é, afinal, por que o Grisha deu o poder do Titã Fundador pro Eren se momentos antes disso acontecer, ele mesmo ficou horrorizado com o futuro que o próprio Eren mostra pra ele? Isso me deixou muito confuso e tô tentando entender até hoje, mas sem sucesso. E imagino que o Matheus aqui talvez tenha lido o mangá, porque realmente o mangá nunca explicou exatamente esse ponto. Eu posso fazer aqui conjecturas, adivinhações ou interpretações e fique claro que se o anime não explicar isso, será apenas a minha interpretação. Você inclusive pode interpretar diferente, mas nesse momento em que a gente vê o Grisha ciente do que ele fez, uma barbárie, matou e esmagou crianças e sofreu por causa disso, e ciente de que ele fez isso por causa do Eren, e aí ele viu o futuro e era algo horrendo, por que que depois disso tudo ele ainda assim passou o Titã para o seu filho? Vocês têm que prestar atenção em alguns detalhes. Depois do que ele fez, mesmo depois de ter falado com o Zeke, falado pare o Eren, o Grisha ele vai atrás dos seus filhos, do Eren, da Mikasa e da sua esposa, a Carla, porque ele mesmo fala pro Eren, Eren, você não me falou que a muralha ia cair, quando ia cair, nem me falou se você e a sua mãe, quem ia sobreviver. Ele estava perdido e ele volta atrás da sua família para depois de tudo que ele conseguiu roubar o original e matar tanta gente inocente, ele precisava no mínimo salvar quem ele amava. E aí ele descobre que a Carla morreu. Mais do que isso, o Grisha ele estava no fim dos seus 13 anos, eu já fiz também linha cronológica aqui no canal explicando, porque tem um monte de fake news dizendo que ele não tinha, que ele estava há 15 anos com poder, não, eram 13, certinhos, e ele precisava passar o Titã de ataque à frente, o Titã original por consequência junto também. Mas ele sabia qual o futuro podia ser e teoricamente um futuro que por mais horrível que fosse, talvez salvaria Eldia ou os Eldianos, ou assim ele pensou. Mas ele não concordava com esse plano, ele achou o futuro, seja lá qual for, horrível, e realmente ainda fica esquisito ele passar justo pro menino Tatakai, que ele viu que o manipulou pra algo horrendo. Só que ele acabou de saber, logo em seguida, que a sua mulher morreu. E a sua mulher morreu porque os inimigos ou porque um ataque comandado por Marley fez uma invasão que causou a morte da mulher. Da mesma maneira que na caverna, por influência do Eren ou também por gatilhos que o Eren colocou de memórias da sua irmã sendo morta por causa de Marley, da Dina sendo morta por causa de Marley, os revivalistas sendo mortos por causa de Marley, tudo aquilo fez com que ele tivesse ódio e seguisse em frente. Ele saber da morte da esposa talvez também tenha sido um gatilho suficiente para que ele seguisse em frente e continuasse com o plano, porque minimamente a mulher seria vingada. Vocês lembram as palavras do Grisha naquele flashback do pai desesperado colocando a seringa no braço do Eren? Ele fala, você precisa aprender a controlar esse poder, primeira coisa. Segunda coisa, você precisa vingar a sua mãe. Ele estava falando de poder e vingança. E o Grisha não é como o Zeke, ele também não é tão agressivo e Tatakai como seu próprio filho Eren, mas o Grisha também tem isso dentro dele. Ele era um revivalista e ele viveu por causa dessa missão durante um longo tempo. E agora que a família dele, que é o que fazia ele recuar, ele não invadir a Capela dos Raios anos antes da muralha cair, tudo aquilo que o freava e o que fazia ter uma vida tranquila e feliz e de paz, parte disso foi embora por causa dos inimigos, por causa de um ataque comandado por Marley. Eu imagino que nessa hora a única explicação que eu encontro é, meu tempo tá correndo, eu tenho que passar para alguém, vai ser pro meu filho sim, porque é quem eu tenho e é quem vai fazer a vingança acontecer. Na raiva, no desespero, com o tempo contando, sem hora para se resolver, ele precisava fazer o que fez. Foi isso que eu entendi de tudo o que aconteceu. Mais uma vez, se o anime não inserir alguma explicação super específica sobre esse ponto, é assim que eu vou interpretar o que houve da mesma maneira. Mas comente aqui embaixo se você interpretou diferente, quero saber a sua opinião. Não entendi essa traição do Eren, depois do Zeke que trai o Eren, depois o Eren trai o Zeke e buguei. Gente, é simples. O Zeke ele tinha um plano que era esterilizar os Eldianos porque ele acha que a existência de Eldianos é um sofrimento para o mundo e para os próprios Eldianos, porque ele sofreu, o Tom sofreu, então ele acha que existir, nascer é um sofrimento, o completo oposto do Eren. E o plano dele era aproveitar o Titã original desde sempre para fazer o que ele queria fazer, esterilizar a galera. Quando ele soube que o original estava com seu irmão, surgiu o plano deles se conectarem para que eles conseguissem entrar na coordenada fugindo do voto de renúncia à guerra, o que eu já fiz um vídeo
vídeo também explicando com mais detalhes. O Zeke então queria usar o seu irmão para completar esse plano. O Zeke não exatamente enganou o Eren, mas o Zeke ficou de olhinho aberto porque ele sabia que o Eren tinha sido, na cabeça dele, manipulado pelo Grisha e poderia estar ali enganando ele, Zeke, por causa dessa manipulação, lavagem cerebral que ele passou com o pai. Então não é que ele estava enganando, ele só estava com o olhinho aberto aqui para não levar nenhum susto. E os medos foram justificados em seguida, porque o Eren sim estava enganando o Zeke. Ficou claro que desde o início o Eren nunca teve intenção de apoiar o plano do irmão, e por isso ele estava se fingindo de apoiador, quando no fundo ele sabia que era extremamente oposto àquela ideia que o Zeke tinha. Então foi só isso. O Eren enganou desde o primeiro instante e o Zeke desconfiou também desde o primeiro instante pelos motivos um pouquinho distorcidos, né? Que o Eren é assim porque ele é assim, ponto. Aliás, recebi alguns comentários de pessoas nos vídeos comentando que achavam que o Eren tinha esse espírito Tatakae desde antes dele ter o titã de ataque, né? Portanto, desde antes dos 10 anos, porque o Eren era filho do Grisha, que tinha o titã de ataque, e aí num rolo genético, as pessoas acham que igual a Azinho passa, foi o Azão do titã ataque supremo, e aí ele virou esse cara agressivo. E isso nunca foi dito. Nunca teve uma premissa pro sangue de titã ser uma coisa genética ou uma DST ou qualquer coisa que passasse em diante pros filhos. O Eren é assim porque é a personalidade dele. Ele é um Grisha, que também era muito mais de questionar do que a irmãzinha dele ou que o pai dele, só que um pouquinho mais adiante, né? Um pouquinho mais exagerado. É como ele é. A gente não pode ignorar. Ele fala pro Zeke. E, por consequência, para nós que estamos assistindo, ele é desse jeito desde criança. Titãs só são transmitidos e suas características com a medulinha, naquele esquema de um comer o outro ou aleatoriamente pelos caminhos. Nenhuma explicação consanguínea até esse momento no universo. Ok, não tô entendendo nada. Calma, respira. O Eren não tem acesso aos poderes do fundador porque não tem sangue real. Mas por que não usou a Historia e nem tocou no Zeke em Marley? Ele não usou a Historia porque a Historia tem sangue real, porém não tem titã original. O titã irracional da Dina serviu como um gatilho porque ela tinha sangue real, era uma titã, mas também não foi um controle absoluto. O Eren não foi para a coordenada junto com a Dina porque ela era um titã irracional. Essa chave só conseguiria fazer com que o Eren ativasse a coordenada com um maior controle, que o levasse para os caminhos como aconteceu, se ele encostasse em alguém com sangue real e um titã original. Lá em Parades pensaram sim ao longo do time skip que a gente viu na parte passada, em usar a Historia, transformá-la em titã bestial, ela comer o Zeke e aí ela ser o vínculo do Eren para ativar a coordenada, porque aí ficaria em casa, não precisariam depender do Zeke, que era um cara meio suspeito. E aí depois disso a Historia engravidou e transformar ela em titã durante a gravidez era algo muito arriscado, eles podiam perder a Historia e o bebê. Portanto, eles desistem de usar a Historia e por isso o Zeke continuou sendo a chave, mesmo sendo uma figura que Parades não confiava plenamente. E eu imagino que eles não planejaram, independente de coisas que o Eren viu do futuro, em encostar a mão lá em Marley, porque simplesmente eles queriam estar em Parades quando isso aconteceu. Eles precisavam que Marley tivesse um pequeno golpe, para que eles precisassem de mais tempo para se reestruturarem, e eles, por sua vez, voltariam para Parades, o Zeke fora das terras de Marley, mais seguro, então, para que eles com calma se transformassem e ativassem a coordenada. O ataque surpresa de Marley foi uma ideia do Reiner, inclusive algo que ninguém imaginava, e Helena, Zeke, nem o Eren. Porque o normal era a declaração de guerra em Libero ter dado uma pausa para que eles executassem esse plano com mais paciência, até porque era um teste. Eles tinham muita certeza de que daria certo, mas no fim das contas, tudo era muito inseguro. Tanto é que Eren não concordava com o Zeke, Zeke não concordava plenamente com o Eren, eles precisaram montar a situação cheios de ressalvas e planos B, C e D, e se encostar simplesmente em Marley os deixaria vulneráveis sem nenhuma dessas precauções. Não era o ideal. Olha, eu tive que ver o episódio umas 3 vezes pra entender, mas uma coisa que fiquei na dúvida é que, uma vez que eles entram no universo infinito, eles ficam lá para sempre? Pelo que eu entendi, o Zeke ficou esperando o Eren por anos, é isso? Então, o Zeke ficou esperando o Eren por anos porque ele queria conversar com seu irmão pra que eles tivessem a sessão de terapia e tudo que a gente viu nos casos de família, episódio 7 e 9. Porém, ele ficou esperando o tempo do Eren ser reconstruído. O corpo dele estava muito separado. Basicamente, eu acho que ele foi só a cabeça. Para ele ficar inteirinho ali nos caminhos, demorou um bom tempo, porque nos caminhos o tempo passa de maneira diferente. Tudo é no instante e tudo é infinito. Então, a noção de tempo é completamente distinta da vida real, de onde a cabeça realmente foi partida. O Zeke esperou
por isso. Nada ali disse que ele não pode mais sair ou que ele não consegue sair, tanto é que ele já foi reconstruído lá pela Ymir alguns episódios anteriormente e ele saiu. A própria Ymir da tropa foi reconstruída lá também e saiu. Então não tem nenhum impeditivo, estando vivo no mundo real, para que ele saia de lá, pelo que a gente sabe. Se eles não entram nas memórias, tudo no passado teria acontecido do mesmo jeito? Mais uma vez eu explico o paradoxo de Shingeki, o paradoxo de Bootstrap, ou a linha temporal cíclica de Shingeki no vídeo que tá aqui em cima no izinho. Se eu esquecer, me lembrem, porque eu sou mestre de esquecer de colocar. Mas basicamente tudo sempre foi assim. Não existe em Shingeki, até este momento que nós estamos vendo, até o que a gente sabe, nenhum universo ou linha paralela em que as coisas foram diferentes, em que o Eren de repente interferiu e criou uma linha B. Não é um sentido Steins Gate, é uma outra teoria temporal. A gente tem muitas teorias de viagem no tempo, de alterações de linha, multiverso, planos paralelos, loop temporal. Shingeki, o que a gente está tratando até agora, é um loop. Não tem começo, meio e fim. Não existia possibilidade em que o Eren não tivesse o titã de ataque, não existia possibilidade em que o Grisha não passasse para ele, até esse instante. Como eu disse em Dark, a série que trabalhou bastante isso, eles dividiram, digamos que em universos paralelos, e aí sim eles criaram um ponto de origem, um ponto final. Não é que é impossível se quebrar ou se fazer uma ficção que dê uma brecha, um caminho de minhoca para fora disso tudo, mas em Shingeki, o que a gente tá vendo até agora é um ciclo mesmo. Sério, gente, eu recomendo esse vídeo depois. Tá super bem explicado, redondinho, facinho. Vejam o episódio 80 e vão lá, porque vai ajudar bastante vocês. Eren realmente manipulou todos os herdeiros do Titã de Ataque, ou seu Tatakai influenciou em todos os acontecimentos? Não necessariamente todos os acontecimentos. Por exemplo, nesse momento a gente viu o Eren alterando cenas específicas, primeiro sem querer, depois por querer. E mesmo em relação ao Grisha, a gente viu que o Eren mostrou o futuro bem assim aos poucos, o que ele achava que era importante para manipular, inclusive o Grisha, para que ele não tivesse todas as informações. A gente pode supor então que ele também alterou de alguma maneira aquela fala do Kruger para proteger Mikasa e Armin. Todas essas interferências mostram que ele teve sim algum controle e, na minha concepção, isso é um entendimento meu. O Titã de Ataque, ele tem esse poder de ver memórias do portador futuro e acabou virando sim um poder do Titã de Ataque, mas porque, de novo, no paradoxo temporal, quem gatilhou esse poder foi o Eren, que entrou nos caminhos com seu irmão, viajou pelas memórias e conseguiu então acessar, manipular ideias dos titãs de ataques do seu passado. Mas como não existe momento, universo, pelo que a gente sabe, em que o Eren não fez isso, então sim, o titã de ataque acabou sendo muito manipulado e é muito importante a gente pegar essas falas, essas dicas que existem ao longo da história de Shingeki. O Kruger fala, é um titã que sempre foi livre, um titã que sempre avançou, que sempre fez tudo para chegar nesse ponto. Então sim, de alguma maneira, o que o Eren fez ali ou em outras situações, quem sabe, foram para que tudo acontecesse da mesma forma. Agora existem coisas que não foram respondidas e que eu não posso ainda falar pra vocês. Por exemplo, como a gente viu no anime, tudo que o Eren sabia antes de chegar nos caminhos eram memórias que ele teve do seu pai. E as memórias do seu pai sobre o futuro são memórias que o Eren do futuro passou pra ele pelos caminhos. Mas ele fala também sobre a conclusão do plano do Eren. O plano do Eren ainda não aconteceu no anime. Então você já consegue linkar, sem precisar de spoiler, é uma questão lógica, e saber que o Eren mandou memórias de um futuro que a gente ainda não viu, que ainda não aconteceu. Então existem situações, interferências do Eren que não estão naquele ponto desse momento do 79. Não vimos tudo o que aconteceu, existem muitos segredos em relação ao Eren que ainda serão dados aos poucos. O que você precisa entender, entretanto, é que essa equação dos dois irmãos foi extremamente necessária para tudo acontecer como aconteceu, mas não existe nenhum passado em que isso não rolou, pelo menos até esse ponto. Eu sei, novamente, muitas pessoas se incomodaram com a palavra, é exatamente isso que está acontecendo, é um paradoxo. Ah, é um ciclo? Sim, é um ciclo, mas é um ciclo de um paradoxo, ou paradoxo de Bootstrap, para você ser mais específico. Não tem como a gente fugir disso, é esse conceito que está permeando a história. A gente queria saber se o Zeke poderia pedir logo de cara para Ymir simplesmente acabar com o poder dos titãs, ao invés de querer evitar que os Eldianos tivessem filhos. Não seria este um plano melhor?
Será que o Isayama só não deixou que ele pensasse nisso para que isso acontecesse depois de outra forma? Eis a questão. O que eu posso falar sobre isso é que a gente não sabe ainda, só mais um episódiozinho, ainda não sabemos nada, nenhum detalhe sobre a origem dos poderes dos titãs, a coisa vai ser melhor explicada logo mais. E aí quando for explicado, eu consigo teorizar um pouquinho mais para além de qualquer decisão de roteiro de facilitação que o Isayama pode ter feito, né? Porque fazer isso acabaria com a história muito cedo. Existe uma questãozinha sobre a origem que me justifica do porquê isso não seria possível. Eu vou dizer só em linhas gerais que talvez para este poder da coordenada extremamente supremo existem limitações, por exemplo, de não conseguir acabar com a própria existência do poder, com aquilo que dá origem ao próprio poder, se anular, portanto. Mas eu volto com isso melhor, talvez comentando no domingo o próprio episódio ou em um vídeo de perguntas depois. Se curtiram esse formato, comentem aí que eu volto respondendo vocês com várias questões que vão surgir daqui pra frente. Não esqueçam de deixar as dúvidas também aqui no vídeo, porque isso me ajuda a criar melhor o roteiro, já respondendo vocês no domingo. E a gente continua com vídeos de Shingeki e outros animes e mangás. Toda semana, pelo menos 4 vídeos estão saindo sempre, então espero vocês. Toda semana, se inscreve pra não perder nada. Tchau!